O cheiro a óleo velho e batata frita entranhava-se no ar como uma nuvem pesada, misturado ao fumo dos escapes e ao doce artificial vindo de um carrinho de algodão doce, estacionado perto do semáforo. A noite caía devagar sobre a cidade, tingindo o céu de um azul profundo cortado por anúncios luminosos e faróis impacientes. Os carros formavam uma fila interminável na avenida principal, e o som das buzinas construía um coro irritado, intercalado com música a vazar das janelas abertas e vozes apressadas de quem só queria chegar a casa. O sinal vermelho parecia durar uma eternidade. Dentro de um SUV preto de luxo com vidros escurecidos e estofos em pele creme, o silêncio era quase absoluto. Eduardo respirou fundo, afrouxando ligeiramente o cinto do relógio caro que lhe prendia o pulso. No ecrã do carro, ainda brilhava o resumo da última reunião. Gráficos ascendentes, números absurdos, uma transferência internacional aprovada. Os olhos dele, porém, estavam cansados, vermelhos de um dia inteiro a discutir investimentos e estratégias. Um saco de papel repousava no banco ao lado, exalando o cheiro quente de hambúrgueres artesanais e batatas crocantes. Tinha passado pelo drive-thru mais caro da zona, não por fome, mas por hábito. Desde que ficara viúvo, comer sozinho no carro tinha se tornado um ritual estranho, rápido, silencioso, distante demais da ideia de jantar em família para doer menos. Lá fora, uma chuva fina começava a cair, pontilhando o vidro com pequenas gotas que distorciam as luzes da cidade. Eduardo tamborilou os dedos no volante, impaciente, observando o contador regressivo do semáforo. 28, 27. Era então que, através do vidro, algo se moveu na sua visão periférica. Uma pequena figura. Primeiro apenas uma sombra trêmula recortada pela luz dos faróis. Depois um contorno mais nítido. Um corpo magro, ombros encolhidos, um casaco demasiado fino para o frio que se anunciava. Aproximava-se entre os carros, com cuidado, como quem já tinha decorado aquele percurso perigoso. Eduardo franziu o sobrolho. Criança, pensou. É uma criança. O coração acelerou-lhe um pouco, sem que soubesse bem por quê. A menina parou ao lado do carro à frente, bateu levemente no vidro lateral com os nós dos dedos. O condutor fingiu não ouvir, continuando a olhar fixamente em frente. Ela esperou 2 segundos, depois deu um passinho para trás quando o escape expeliu uma baforada de fumo quente. Tossiu baixinho, a gola do casaco subindo instintivamente. Eduardo podia ver agora melhor. Era pequena, talvez 8 ou 9 anos. Tinha o cabelo castanho escuro apanhado num rabo de cavalo torto, preso com um elástico que parecia prestes a partir-se. As bochechas estavam sujas de pó e fuligem, mas os olhos eram grandes, escuros, atentos demais. Vestia umas calças rasgadas nos joelhos e uns tênis que já não tinham qualquer cor original, apenas remendos e sujidade. Ela aproximou-se do carro de Eduardo. O peito dele apertou-se de forma súbita, como se alguém lhe tivesse colocado um peso invisível sobre as costelas. Era então que ela ergueu a mão, hesitante. Bateu de leve no vidro, 2 vezes. Um toque tímido, que quase se perdia no ruído dos motores à volta. Eduardo desviou o olhar para outro lado por reflexo. Não era arrogância. Era defesa. Sabia como funcionava. Se fingasse não ver, o carro avançaria em 30 segundos, e aquela pequena figura seria apenas mais um vulto na sua memória já tão cheia de rostos perdidos. Mas houve algo naquele toque, e no reflexo do rosto dela no vidro, que o impediu de o ignorar por completo. Devagar, como se cada centímetro da mão pesasse uma tonelada, carregou no botão e o vidro começou a descer, deixando entrar imediatamente o frio úmido da noite e o cheiro à rua. A menina recuou meio passo, surpreendida. Não estava habituada a que carros como aquele abrissem o vidro para ela. Os olhos dela encontraram os dele. Ninguém poderia imaginar que 2 olhares tão diferentes se cruzariam daquele jeito, num cruzamento banal de cidade.
Eduardo viu naquele instante mais do que uma criança de rua. Viu olheiras pequenas de quem não dormia direito há muito tempo. Viu o queixo a tremer só um bocadinho. Viu a forma como ela apertava um saco de plástico contra o peito como se aquele saco fosse a coisa mais valiosa do mundo. Boa noite, murmurou Eduardo sem saber bem por que é que estava a falar. Ela respirou fundo, como quem se preparava para levar um não. Boa noite, senhor, respondeu a voz fina quase engolida pelo ruído dos motores. Desculpe incomodar, eu não estou a pedir muito, só estou a vender estes pacotinhos de lenços. É mesmo baratinho, é só €1. Ela ergueu o saco de plástico mostrando pequenos pacotes de lenços descartáveis, aqueles que se compravam nas bombas de gasolina por cêntimos. Eduardo olhou para os lenços, depois olhou para ela de novo. Podia ter tirado uma moeda, fechado o vidro com um meio sorriso culpa disfarçada, e seguido com a sua vida de reuniões e viagens. Já o tinha feito antes, com outros. Mas alguma coisa naquela voz, naquele jeito de apertar o corpo contra o casaco fino, mexeu com uma parte dele que andava adormecida. Era então que ele sentiu, sob o cheiro da rua, um outro aroma a infiltrar-se dentro do carro. O cheiro quente a hambúrguer, queijo derretido, batata frita estaladiça. A barriga da menina roncou, em resposta, num som tão alto que até ela própria se sobressaltou. Corou imediatamente, levando a mão ao estômago, como se pudesse calá-lo à força. Eduardo engoliu em seco. Os olhos dela pousaram no saco de papel no banco ao lado e ficaram ali presos, justos, como se esperassem por castigo só por terem olhado. Era então que a voz dela saiu, mais baixa, quase um segredo. Cheira bem, murmurou. Eduardo sentiu uma fisgada no peito. Estás com fome? Perguntou antes de pensar. Ela hesitou. Havia orgulho ali, um daqueles orgulhos frágeis construídos à força em cima da miséria. A cabeça fez um pequeno não, mas os olhos diziam outra coisa. Não é para mim, explicou ela, num sobressalto. Quer dizer, eu comi ontem. O senhor não precisa de... A frase perdeu-se, enredada na própria vergonha. Eduardo pousou a mão sobre o saco de papel. O calor atravessou o cartão e aqueceu-lhe a palma, mas por dentro ele sentia-se gelado. Como te chamas? Perguntou numa tentativa de agarrar alguma coisa real naquela situação surreal. Ela ergueu os olhos de novo, surpresa com a pergunta. Pouca gente queria saber o nome dela. Lara, respondeu quase num sopro. Eu chamo-me Lara. Lara. O nome pousou-lhe na mente como um peso doce e amargo ao mesmo tempo. Lembrou-se, sem querer, do nome que quase tinha dado à filha. Se a vida não tivesse levado a mulher e o bebê no mesmo dia, há tantos anos, sacudiu a lembrança como quem afasta um mosquito. Não era hora. Enquanto isso, o semáforo continuava vermelho, estendendo aquela bolha estranha de tempo suspenso. Há quanto tempo estás na rua, Lara? Arriscou ele. Ela mordeu o lábio, hesitando. Desde que o pai ficou doente, murmurou. Quer dizer, nós temos um barraco lá em cima, na ladeira. Não é rua, mas... Deu de ombros. Eu é que desço aqui. É onde dá para vender mais. Às vezes as pessoas compram. Às vezes, só mandam eu sair. Ela disse aquilo sem drama, como quem descreve o tempo. Mas Eduardo sentiu cada palavra como um murro surdo. Era então que notou um detalhe. As mãos dela, apesar da sujidade acumulada, tinham unhas curtas, roídas até a carne. Havia um pequeno corte na base do polegar, mal cicatrizado. E os olhos, por mais cansados que estivessem, guardavam uma coisa perigosa, esperança teimosa. Lá fora, um carro atrás deles buzinou impaciente. O som cortou o momento como uma lâmina. O sinal passou a amarelo. Eduardo fez um gesto rápido. Sobe. Apontou para o lugar do pendura. Lara arregalou tanto os olhos que por um segundo parecia que iam saltar-lhe do rosto. O... quê? Sobe, depressa. Antes que mude de cor. A voz dele saíra num tom que ele próprio reconheceu.
o tom que usava em negociações quando não aceitava discussão. Ela recuou desconfiada. Estava habituada a muitas coisas, mas não a isso. Eu não posso, senhor. A polícia, às vezes, fica aí. E eu não posso entrar nos carros. A minha mãe, ela disse que não é pra... Tropeçou nas palavras, numa luta entre medo e necessidade. O semáforo passou a verde. Um coro de buzinas explodiu atrás deles. Eduardo inspirou fundo, meteu a mão no saco de papel e tirou um hambúrguer embrulhado, o papel ainda a libertar vapor. Estendeu-o pela janela, na direção dela. O cheiro espalhou-se entre os dois, quente, quase cruel. Então ao menos leva isto. O olhar dele suavizou-se por um instante. E não me digas que ontem comeste. Eu também comi ontem. E hoje, 3 vezes. Lara ficou a olhar para o hambúrguer como se fosse uma miragem. As mãos tremeram-lhe antes mesmo de se mexer. Eu... murmurou. Não tenho como pagar. Não estou a vender, Lara. Eduardo respondeu num tom seco. Estou só a pedir que aceites. Ela engoliu em seco. Estendeu com cuidado a mão magra e pegou no embrulho com a delicadeza com que se pegaria num recém-nascido. Foi naquele momento que a frase saiu. Espontânea. Brutal. Pura. Ela apertou o hambúrguer contra o peito por um segundo, como se temesse que alguém lhe o arrancasse. Depois ergueu de novo os olhos para ele com uma timidez tão grande que quase doía ver. Papai! Começou, e imediatamente corou corrigindo-se num atropelo. Quer dizer, senhor... Desculpa. A vergonha tomou-lhe o rosto de assalto. Eduardo sentiu um estrondo por dentro. Aquela palavra, papai, ecoou pelo peito dele como se tivesse batido numa parede vazia. Ninguém o chamava assim. Ninguém nunca o tinha chamado assim, na verdade. Mas Lara, sem perceber o terremoto que tinha provocado, continuou, a voz a tremer. O senhor promete que... Ela hesitou, os dedos a franzirem o papel do hambúrguer. O senhor promete que amanhã eu também como? O mundo parou. O barulho dos carros, o piscar dos faróis, a chuva no vidro, tudo se desfez num silêncio espesso. Eduardo sentiu o estômago dar uma volta completa. O volante pareceu distante, o corpo, leve demais. Uma estranha tontura subiu-lhe à cabeça, como se o cérebro não soubesse o que fazer com aquela pergunta. Você promete que amanhã eu também como? Ele piscou 2 vezes, atordoado, como se estivesse a tentar regressar de um sonho mau. Como assim, amanhã? A voz dele saiu rouca. Lara apertou ainda mais o hambúrguer contra o peito. Os olhos, que até ali se tinham mantido valentes, encheram-se de uma água silenciosa. É que... Começou muito baixo. Às vezes, a gente só come de vez em quando. Quando eu vendo... ou quando alguém dá. Aí, hoje o senhor deu. Olhou rapidamente para o embrulho nas mãos. Se calhar hoje, lá em casa, todo mundo vai comer um bocadinho. Eu vou repartir, com a minha mãe e com os meus irmãos. Engoliu em seco. Mas amanhã, eu não sei. Eduardo sentiu o coração encolher até ser uma coisa minúscula e frágil dentro do peito. A imagem de 3, 4 bocas a dividir aquele único hambúrguer entrou-lhe na cabeça com uma nitidez cruel. Ela continuou, quase num sussurro envergonhado. Se o senhor prometer que amanhã... Passa aqui outra vez, eu venho. Eu espero. Eu fico aqui. Até o senhor chegar. É só dizer a hora. Eu juro que venho. Mesmo se estiver a chover. Um fio de esperança atravessou o olhar dela tão puro que parecia quase um pecado. O senhor promete? Foi naquele instante que Eduardo percebeu que aquela pergunta não era sobre um hambúrguer. Era sobre futuro. Sobre a ideia, remota, de que podia haver um amanhã menos vazio. O carro atrás dele buzinou de novo, mais agressivo. O semáforo já estava amarelo outra vez. Os dedos de Eduardo apertaram o volante com força. O sangue latejava-lhe nas têmporas. Ninguém poderia imaginar que a vida de um milionário, feita de contratos milionários, jantares luxuosos e viagens de jacto privado, fosse abalada por uma frase de uma menina de rua, numa esquina qualquer da cidade.
Mas a verdade era muito mais complexa. Porque naquele segundo exato, entre uma buzinadela e outra, entre um semáforo que insistia em mudar de cor e o cheiro a comida quente no ar frio, uma decisão nasceu dentro dele. Uma decisão que não se pareceu com uma decisão. Pareceu apenas com um sim. Ele inspirou fundo, sentindo a garganta fechar-se. Prometo. A palavra saiu baixa, mas firme, surpreendendo-o a ele próprio. Lara arregalou os olhos, como se não estivesse habituada a ouvir promessas. Mesmo? Sussurrou. Ele assentiu, sem desviar o olhar daqueles olhos enormes. Mesmo. Amanhã. Aqui. Fez uma pausa. E depois de amanhã. E no outro dia. Até resolvermos isto de uma vez. Resolvermos isto de uma vez. Nem ele sabia ainda o peso do que estava a dizer. Mas o que aconteceu a seguir mudaria tudo. Lara sorriu. Não foi um sorriso grande de anúncio de televisão. Foi um sorriso tímido, torto, que começou nos cantos dos lábios e só depois chegou aos olhos. Um sorriso que parecia quase desafiar o mundo a tentar apagá-lo. Obrigada, disse recuando um passo. Eu vou guardar um bocadinho para amanhã. Se calhar... Não guardes, interrompeu Eduardo tão depressa que até se espantou. Come tudo. Hoje. Engoliu o nó que lhe subia à garganta. Amanhã eu trato do resto. Ela anuiu devagar, como se ainda tivesse medo de acreditar. O semáforo passou a verde outra vez. Eduardo ergueu o vidro com um gesto automático, os dedos a tremer ligeiramente. Quando olhou pelo retrovisor, já depois de arrancar devagar, viu Lara correr, o casaco a esvoaçar em direção à berma, onde uma mulher magra e um rapazinho mais novo o esperavam. Viu quando ela abriu o embrulho com cuidado exagerado, como se desfizesse um presente de Natal. Viu quando a mãe levou a mão à boca, num misto de alívio e vergonha. Viu quando o irmão mais novo deu um salto miúdo, batendo palmas, e depois se conteve, envergonhado da própria alegria. E viu quando Lara não deu a primeira dentada. Em vez disso, partiu o hambúrguer em 3 pedaços desiguais. Ficou com o mais pequeno. Eduardo teve de desviar os olhos. O peito ardia, enquanto o carro deslizava pela avenida afastando-se daquele cenário, uma sensação estranha instalou-se nele. Algo entre náusea e claridade. Como se estivesse a ver, pela primeira vez em muito tempo, a própria vida de fora. Era o homem que podia comprar, num impulso, um relógio que custava o que aquela família talvez não tivesse visto junto em toda a vida. O homem que tinha 3 casas, 8 carros, uma empresa avaliada em milhões. E, no entanto, uma menina de rua tinha acabado de lhe fazer a pergunta mais difícil de todas. Você promete que amanhã eu também como? Ele encostou o carro à berma alguns quarteirões adiante. Desligou o motor. Apercebeu-se de que as mãos estavam a tremer. Passou as 2 mãos pelo rosto, sentindo a barba por fazer arranhar-lhe as palmas. O que é que estás a fazer, Eduardo? Murmurou para si próprio. Não tinha resposta, mas sabia com uma certeza que o assustava, que não ia conseguir simplesmente aparecer ali no dia seguinte com outro hambúrguer, atirá-lo pela janela e aliviar a consciência, porque algo dentro dele, que ele tinha dado como morto, tinha acabado de acordar, e se recusava a voltar a dormir.